Vamos convidar a todos para levarmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, em busca do amparo e do auxílio dos nossos benfeitores. Pai Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando-te teu amparo e teu concurso. Envolva-nos, Senhor, a todos nós nas vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio. E abençoa-nos, Senhor, o nosso encontro dessa noite. E arrogando-te, Senhor, o teu amparo e o teu auxílio, que lhe pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa reunião, à luz de tuas bênçãos e de teu amparo. Assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós temos estudado várias passagens e vários temas de linha doutrinária evangélica, né? Que possam nos auxiliar na nossa vida, no nosso dia a dia, e principalmente nesse momento que nós estamos atravessando de grandes desafios para todos nós. Na noite de hoje, nós vamos abordar o nosso tema, que se titula, está aí na tela, né? Virtudes Essenciais. E a nossa companheira Lucila Stani, que vai trazer para nós. Nós vamos passar a palavra para a nossa companheira. E é com você agora, viu, Lucila? Virtudes Essenciais. Uma boa noite, sucesso e paz. Boa noite a todos. Foi nos pedido, então, trazer esse tema para a nossa reflexão. E, para começar, nós gostaríamos de discutir o que são as virtudes. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, é definido para nós que a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. O que quer dizer isso? Quando se fala em virtude, nós estamos pensando em ser bom, ser caridoso, ser um trabalhador, ser sóbrio, ser modesto e todas as outras qualidades que possamos pensar, porque é a soma delas que constituem o que nós poderemos caracterizar como sendo um homem virtuoso. E nesse esclarecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, essas qualidades essenciais, esse conjunto de virtudes, é associado ao homem de bem. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, nós encontramos a definição do que é o verdadeiro homem de bem. É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O que quer dizer cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade? É você ser capaz de interrogar a sua consciência, ou seja, perguntar para si mesmo: eu tenho cumprido todas as leis divinas? Eu não pratiquei mal? Eu fiz todo o bem que podia? Essa pergunta, ela é muito importante, porque às vezes a gente se prende no eu fiz um mal a alguém e a gente fala, não fiz, e fica satisfeito com essa resposta. Mas, tanto no Evangelho, quanto a doutrina espírita, né, nos faz lembrar disso, que não para no Livro dos Espíritos, tem bem claro esse esclarecimento, não basta não fazer o mal. Nós temos que procurar fazer todo o bem que podemos, sempre, todo o bem que podemos fazer sempre. Então, nós temos que nos perguntar, eu tenho feito todo o bem que eu poderia fazer? E, para sermos muito sinceros, em geral, a maior parte de nós, a resposta ainda é não. Nós deixamos passar oportunidades. Tá? Então, a gente despreza ocasiões de sermos úteis. E uma outra pergunta que a gente pode se fazer é se alguém tem alguma queixa sobre mim. Porque às vezes eu procuro fazer o bem, mas às vezes sou agressivo, não sou tolerante, né? E aí gero queixas sobre o meu comportamento.
Então, nós devemos lembrar aquela orientação de Jesus, de amar aos outros como a si mesmo. Então, isso quer dizer que nós temos que nos perguntar se nós temos feito ao outro tudo o que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Quando a gente vê essa definição, né, nós começamos a ver a complexidade do ser virtuoso, do que são as virtudes. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda é nos alertado para nós afastarmos o nosso coração do orgulho, da vaidade, do amor próprio. E quando nós estamos falando em virtudes, isso tem uma relação muito forte, porque o homem virtuoso, ele não fica, como diz aí o Evangelho segundo o Espiritismo, trompeteando. Ou seja, eu não fico anunciando para todos, olhem como eu sou bom, olhem o que eu fiz. Porque isso é uma característica de alguém que precisa de aplausos, né? De alguém que quer aparecer, modo de falar, é alguém que quer se mostrar, às vezes, melhor do que é, na verdade. Então, quando nós fazemos o bem, nós fazemos porque nós sabemos que essa é a lei divina. Nós sabemos que esse é o comportamento esperado para cada um de nós. Nós sabemos que essa é a qualidade do homem de bem. E não porque nós queremos receber aplausos, e não porque nós queremos parecer que somos melhores do que outras pessoas. E Joana de Ângeles traz para nós no livro Lições para a Felicidade, no capítulo 25, que as virtudes existem em todos os seres humanos. Mesmo aquele ser que para nós parece ser muito agressivo, muito inferior, ele também possui virtudes nele. Às vezes em estado embrionário, mas todos nós temos virtudes, porque elas procedem de Deus e nós somos criaturas divinas, nós somos filhos de Deus. Então todos nós possuímos virtudes, às vezes, como diz a Joana de Ângeles, em estado embrionário. Nós temos que deixar essas virtudes crescerem, desabrocharem. Vamos lembrar aqui a parábola da semente. Jesus pergunta, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? E ele mesmo responde, é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faça maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. O que podemos entender dessa parábola? Voltando no esclarecimento que a Joana trouxe para nós, que todos nós temos virtudes, podemos compará-las a sementes que foram semeadas em nosso coração pelo nosso Pai maior. Mas elas precisam crescer, para elas nascerem, para elas brotarem, para elas crescerem fortes aí, como a mostarda. Nós temos que cuidar desse solo, nós temos que adubar, nós temos que regar, nós temos que oferecer a luz do sol, a luz. Que analogia nós podemos fazer com relação a isso tudo? Que tipo de cuidado? Que luz é essa? A luz podemos associar aos esclarecimentos do Evangelho, aos esclarecimentos que a doutrina nos oferece para que possamos compreender melhor esse Evangelho. Os cuidados de cada dia, de adubar, seria esse trabalho que fazemos a cada dia, em todos os instantes, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores, o nosso esforço pessoal. Como diz também Jesus, como ele nos ensinou, o reino de Deus está dentro de nós.
Então, quando ele compara o reino de Deus à semente que semeada, ela cresce, ele está querendo dizer isso, que o reino de Deus que está dentro de nós é uma semente, ou são várias sementes, cada uma para cada virtude, que a partir do momento que cuidarmos dessa semente, nós teremos todas elas crescendo. Então, todos nós temos esse potencial de sermos pessoas virtuosas, e todos nós seremos, com certeza. Quem vai determinar o momento? Nós mesmos, a partir do nosso esforço, da nossa dedicação, dos nossos cuidados com cada uma das sementes de virtude que estão semeadas em nossos corações. Joana de Ângeles também nos fala que as virtudes são a presença do amor e da sabedoria de Deus pulsando nas artérias da alma até exteriorizarem-se em forma de ações dignificantes e sacrificiais. Nesta passagem, nesta frase, a Joana deixa bem claro para nós que essas virtudes que existem em nós, elas só vão se exteriorizar a partir do momento que começarmos a agir de forma positiva, ou com ações dignificantes nas palavras dela. Não tem outra forma de colocar essas virtudes em exposição, não tem outra forma de mostrar que elas deixaram de ser sementes e que agora já são plantas, que já brotaram. A única forma delas brotarem e crescerem é pela ação do bem, é pela ação positiva. Joana também nos esclarece que sem a presença das virtudes, a vida estaria destituída de qualquer significado. Para compreendermos essa frase, é só pensarmos como seria o nosso mundo se não houvesse virtude. Porque muitas vezes nós reclamamos que tem falhas na nossa sociedade, mas quando a gente vai pensar nas falhas, todas elas estão associadas à falta da virtude. Por que ainda existe pobreza, miséria, violência? Porque está faltando amor, está faltando caridade, está faltando fraternidade, solidariedade, né? Está sobrando egoísmo, está sobrando orgulho. Então, reforçando, sem virtude, a vida perde significado. Quanto mais virtudes temos, melhor fica a nossa sociedade. E por isso que a Joana nos fala que as virtudes fomentam o progresso. Elas estimulam o progresso em nós, e a partir de nós, nós exteriorizamos e estendemos essas virtudes para a sociedade. Para quê? Para que elas sejam um local cada vez melhor, né? Um conjunto de pessoas cada vez mais fraternas, e que o nosso futuro seja cada vez mais ameno, mais agradável. Toda vez que nós pensamos em virtude, nós estamos pensando em fazer algo que possa contribuir para a sociedade, para os nossos irmãos, os nossos companheiros aí da nossa vida. Se nós vivemos somente com egoísmo, nós nunca pensamos no benefício do outro. Nós só pensamos no nosso próprio benefício. Quando nós tentamos agir com virtude, nós começamos a pensar em o que eu posso fazer para contribuir para um mundo melhor. Pode ser com o meu trabalho material, mas é aquela forma diferente de trabalhar, com dedicação, para que meu trabalho contribua para uma sociedade melhor. Pode ser a vida familiar mais harmoniosa, para que eu contribua para uma sociedade melhor. E assim nós vamos pensando
em todas as nossas ações positivas que eu posso colocar em prática no meu cotidiano, para que a minha vida, a vida ao meu redor e, consequentemente, a vida da sociedade, ela possa ser melhor. Se eu tenho uma visão só egoísta ou materialista, às vezes eu vou olhar para algum produto e vou ver coisas imediatistas, coisas sem valor. Por exemplo, eu posso olhar para uma planta e ver nela uma droga, né, algo que vai gerar vícios. Mas eu posso olhar para uma planta e ver nela possibilidades de medicamentos que possam trazer mais saúde para outras pessoas. Eu posso olhar para um mineral e pensar em bombas, em destruição, em guerras, mas eu posso olhar para o mineral e pensar nas possibilidades dele virar fonte de energia, dele virar material para construção. Então, tudo que eu for fazer na minha vida, se eu tiver virtude, eu vou conseguir utilizar os recursos para o bem, para o progresso de todos. E quando, então, associamos as virtudes aos homens de bem, nós vemos que essas virtudes constituem a força de quem? Daqueles que se recusam a enfraquecer na luta. Porque todos enfrentamos luta. Às vezes temos períodos que são mais tranquilos, mas todos vamos enfrentar lutas em algum ou vários momentos de nossa vida. E quem tem essas virtudes se recusam a enfraquecer. Essas são as palavras da Joana. Porque a virtude, ela ajuda a nos dar força. A soma delas. E como disse também a Joana, nós vamos abordar daqui a pouco, quanto mais virtude nós temos, mais fácil é adquirir outras. E por isso que nós vamos ficando cada vez mais fortes para sermos capazes de vencer de todos os desafios que surgem nas nossas existências. Então, a virtude significa isso, nunca desistir de servir ou de amar. E justamente porque eu amo, as minhas lutas nunca estarão associadas à violência. As minhas lutas serão pacíficas. Na história da humanidade, muitas vezes fizeram-se lutas, né, organizaram-se lutas que até foram necessárias do ponto de vista de história, mas a gente vê também que tem lutas que foram essenciais e que são essenciais para a nossa existência e que foram sem violência. E uma delas foi a que o nosso mestre deixou para nós. Ele deixou uma mensagem que está cada vez mais viva há 2000 anos, sem violência, só pelo exemplo do amor e do bem. Ele é o grande exemplo para nós de que podemos vencer sempre. Aí alguém poderia dizer, nossa, mas Jesus está muito distante da nossa realidade ainda. Mas nós temos vários companheiros. Chico Xavier esteve perto de nós há muito tempo. Como a vida dele foi uma luta, mas como um homem de bem, um homem virtuoso, ele enfrentou todas elas. Sempre com muito amor, com muita paz, muita harmonia, sem violência. Sofreu muitos preconceitos. Alguém poderia dizer, Chico ainda está longe, mas cada um de nós, se olharmos ao nosso redor, encontraremos exemplos de pessoas de bem que mostram essa dedicação, esse empenho, essa coragem de nunca enfraquecer na luta pelo bem. E Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, nos alerta sobre o fato de que nós não podemos separar a virtude privada e virtude pública. O que ele quer dizer com isso? É que não existe aquela pessoa que é boa só do lado de fora de casa ou boa só dentro de casa. A virtude, quando nós temos realmente uma virtude, ela é a mesma, dentro de casa, fora de casa, trabalho, na rua, onde for.
Senão, nós estamos, assim, usando máscaras, igual a educação. Às vezes, pela educação, nós somos gentis, mas numa primeira oportunidade nós não somos. Mas o que quer dizer isso? É que, na verdade, nós não somos ainda. Nós estamos usando a máscara da educação social. Mas na hora que formos realmente gentis, nós vamos ser gentis com todos em qualquer local, qualquer hora. Então, a virtude, ela é sempre a mesma em qualquer ponto. E ela vai se refletir em todos os nossos atos, qualquer que seja. Como Vinícius comenta, é como sangue que circula por todo o corpo. O sangue é o mesmo, ele vai lá da pontinha do dedão do pé, né, passa pela cabeça, pelos órgãos, é o sangue. E a virtude é assim. Em qualquer lugar que a gente estiver, nós vamos ser virtuosos se de fato já possuirmos determinada virtude. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores espirituais, né, os espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta que nos foi deixada é que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, gente, qualquer virtude que nós decidirmos, nos empenharmos em conquistar ou em fazer crescer, é um ponto positivo que indica um progresso na nossa vida. Então, eu vou investir na tolerância, ótimo. E eu estou melhorando, estou ficando uma pessoa mais tolerante, excelente, eu estou progredindo. E os espíritos ainda nos esclarecem que a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Porque nós temos maus pendores. E toda vez que nós lutarmos contra esses maus pendores e vencermos, nós estamos demonstrando que nós estamos conquistando alguma virtude. Mas a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Isso quer dizer que toda vez que nós pensamos em fazer o bem, em ajudar uma pessoa, fazendo algo de bom, sem pensar em nada em troca, nós estamos sendo virtuosos com a mais meritória das virtudes, que é a caridade. É você se esquecer de você mesmo para ajudar o outro, pensar o outro acima de si mesmo. É por isso que muitas vezes fala que o amor materno é o que mais se aproxima, né, do verdadeiro amor, porque é quando nós colocamos as necessidades dos filhos acima das nossas próprias vontades. Quando nós formos capazes de amar, nós estenderemos esse desejo do bem do próximo a todos, porque veremos a todos como se fossem filhos do nosso coração. São nossos irmãos, mas são filhos do nosso coração, nós queremos o bem de todos. Emmanuel nos traz no livro Alma e Coração que todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. E ele nos exemplifica. O que é a beneficência? É a doação dos recursos próprios. O que é a paciência? É a doação de tranquilidade interior. O que é a tolerância? É a doação de entendimento. O que é o sacrifício? É a doação de si mesmo. Então, em qualquer uma dessas virtudes, nós percebemos a presença do dar, né? Do ato de dar alguma coisa, do ato de doar alguma coisa. É por isso que a caridade está na base de tudo. Porque essa ação de doar algo de si mesmo, e todas as virtudes envolvem isso, é o que caracteriza o que é ser virtuoso. É doar algo de si. Como que eu vou doar tranquilidade interior se eu não tiver? Como eu vou doar entendimento se eu não tiver essa capacidade
de compreender. Então, nós temos que pensar nisso. O que eu tenho? O que eu consigo doar de mim? Porque a virtude vai estar sempre associada ao ato de dar algo de si mesmo. Na primeira epístola de Pedro, é nos alertado que somos a geração eleita. Não foi falar diretamente para nós, mas o evangelho é para todos. As boas novas do Novo Testamento são para todos. Então, nós podemos nos considerar também como parte dessa geração eleita, para quê? Para anunciar as virtudes que Jesus veio nos ensinar. Jesus foi um grande exemplo, por quê? Porque nos seus poucos anos de existência aqui na Terra conosco, ele foi capaz de nos deixar exemplo de todas as virtudes. Não há nenhuma virtude que possamos pensar que não tenha sido exemplificada, ensinada por palavras, mas muito mais por ações. Então, nós somos uma geração eleita para anunciar as virtudes que Jesus nos ensinou. E como é que nós vamos anunciar essas virtudes? Seguindo o exemplo do Mestre, colocando em prática cada uma delas. Da mesma forma que ele, nós vamos anunciar as virtudes pelas nossas próprias ações, pelos exemplos que nós deixarmos para a sociedade, para os companheiros que convivem conosco. É por isso que Emmanuel fala para a gente no livro Estude Viva. Serve onde estiveres e como puderes, nos modos da consciência tranquila. Porque se é para nos questionarmos se fizemos o bem que podíamos, se ninguém tem queixa contra nós, só assim que nós vamos conseguir ter a consciência tranquila, porque senão nós vamos sempre ficar com aquela pontinha, né, na nossa mente. Nossa, eu não fiz isso de certo hoje. Nossa, eu errei naquele ponto. Mas não é para a gente ficar com um sentimento de culpa. A ideia é que a gente identifique os momentos em que deixamos de fazer o bem que podíamos, ou que geramos incomodamos alguém com uma atitude inadequada, fizemos o mal, seja lá qual for o ponto negativo, é importante identificar para a gente corrigir, e não para nos prendermos, né, nos fixarmos em sentimento de culpa. Então, onde estivermos e como pudermos, nós temos que buscar fazer o que de melhor nós podemos fazer. E é interessante o complemento que Emmanuel nos apresenta quando ele fala que devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos, que é exatamente aquele que nós acabamos de comentar. Não tem jeito de doar paz se não tivermos paz. Não tem jeito de doar amor se ainda não tivermos amor para dar. E assim vai, com todas as virtudes, né? Não tem jeito de doar fraternidade se não tivermos esse sentimento de fraternidade em nós, tolerância, gentileza, perdão. Então, lembrando, todos nós temos algo, um pouco. Todos nós podemos ter muito. Nós podemos ser plenos de virtude. E como é que nós vamos adquirir essas virtudes? No livro Despertar do Espírito, Joana de Ângeles nos dá uma dica. Ela nos sugere iniciarmos com pequenos treinamentos. E nos dá exemplo com relação à paciência. Como que nós vamos treinar, fazer pequenos treinamentos de paciência? Vamos ficar atentos com o nosso comportamento em cada oportunidade da nossa vida, nessas pequenas coisas. Eu estou aguardando uma refeição. Qual que é o meu comportamento? Eu consigo aguardar com paciência, com tranquilidade? Eu estou aguardando um atendimento. Qual que é o meu comportamento? Eu fico nervoso? Eu consigo me manter em paz? Qual que é o meu comportamento em uma fila?
Ou, numa conversa, eu consigo escutar, eu consigo esperar os outros falarem, e assim nós vamos fazendo pequenos testes de vivência da vontade, porque é a vontade que vai direcionar esses nossos exercícios. Emmanuel nos fala que a virtude, quando acontece a pedra preciosa lapidada, não surgirá no mostruário de nossas realizações sem burilamento e sem sacrifício. Então, quando a gente olha para um brilhante, a pedra bruta, às vezes nós nem percebemos que existe um brilhante, mas depois que ele é lapidado, ele vai mostrar a beleza que existe nele. E nosso coração é mais ou menos dessa forma. Ele está, às vezes, como uma pedra bruta, que precisa de burilamento, precisa de lapidação. E para isso, nós precisamos de trabalho e de luta. Muita luta, muito esforço. Então, nós não podemos nos acovardar diante dessas lutas, diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Nós estamos nessa vida aqui para aprendermos, para sermos capazes de lapidar, ou se não conseguimos chegar, né, a um brilhante puro aí, um diamante puro, mas pelo menos para a gente melhorar, começar a deixar brotar cada uma das virtudes que possuímos em nós. Valorizar as oportunidades, ao invés de olharmos as dificuldades da vida do ponto de vista negativo, né, pesado, como eu tenho que sofrer, como a vida está difícil, não. Pensarem nas oportunidades que Deus nos oferece para que possamos lapidar essas virtudes do nosso coração. O destino de todos nós é sermos felizes, é termos todas as virtudes que temos em nosso potencial. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos chama a atenção. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro, porque nós ainda temos as nossas dificuldades. E se nós temos já milênios, nós estamos com essas dificuldades há milênios, nós não vamos conseguir destruir, eliminar tudo de uma hora para outra. Mas por isso que nós devemos nos esforçarmos a cada dia. Todo dia, todo minuto, é uma oportunidade. E nós vamos fazendo isso, como a Joana disse, com pequenos treinamentos a cada dia. E André Luiz ainda nos dá um incentivo. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. É questão, então, de pensarmos, eu quero vencer, eu quero desenvolver minhas virtudes. Essa minha vontade vai me ajudar a buscar, né, nas pequenas coisas. Não vamos começar de coisas grandes, vamos usar aquele exemplo que a Joana falou, vamos exercitando à medida que forem surgindo as oportunidades. Vamos colocar o nosso desejo de sermos melhores em ação, para que consigamos conquistar cada vez mais virtudes. E, então, essas virtudes, como diz a Joana, elas crescem em horizontalidade na direção das criaturas, porque a virtude, como nós estamos estudando, elas consistem na ação de dar, de doar, em direção dos companheiros que convivem conosco, né, dos companheiros da nossa sociedade. E cada vez que nós conseguimos realizar algo de bom, nós estamos também caminhando verticalmente no rumo de Deus. Nós estamos cada vez nos aproximando mais da perfeição. E nós temos que ter essa absoluta segurança do êxito. Porque nós vamos ter êxito. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos achar que nós não damos conta. Porque nós damos conta. A gente vai conseguir.
Não de um dia para o outro, não hoje, mas todos nós vamos conseguir. Então, nós temos que ter essa absoluta segurança do êxito. E lembrando que esse êxito, ele vai ter um resultado, mas nós não temos como saber quando ele vai ser. Mas nós fazemos esse esforço e, com certeza, os resultados positivos virão. E quando nós pensamos em virtudes, o que a gente percebe? Sem resistência ao desespero, não entesouraremos a paciência. Sem controle do temperamento impulsivo, não alcançaremos a serenidade. Sem renúncia, não experimentaremos o amor puro. Sem gentileza, não zelaremos a bondade. Então, quando a gente olha a primeira parte de cada uma dessas frases, às vezes pode parecer difícil. Mas quando a gente olha a segunda parte, as virtudes em si, que estão destacadas em laranja, esse tom aí alaranjado, nós vemos o quanto de bem as virtudes eram para nós mesmos. Porque entesourar a paciência, isso é muito bom. Alcançar a serenidade, isso é fantástico. Experimentar o amor puro, isso é excepcional. Atingir a harmonia, isso é tudo que nós queremos. Viver em paz, em harmonia, ter pensamentos tranquilos o tempo todo, sermos fortes, atingir essa fortaleza, temos a capacidade de entendimento, de trabalharmos sempre pensando na união de todos. Então, nós vemos que o quanto que ter as virtudes é um bem principalmente para nós. Se, ao mesmo tempo, nós estamos doando, mas é um ato de amor muito grande a nós mesmos quando buscamos conquistar cada uma dessas virtudes. E, como a Joana diz, quanto mais doamos, mais fortalecemos as nossas virtudes. Elas se multiplicam, porque uma se apoia em outra. É aquilo, né? Se eu sou mais paciente, eu consigo ser mais tolerante, eu consigo compreender melhor, eu consigo perdoar mais, isso me dá mais paciência, que gera mais tolerância, assim vai. Então, uma virtude apoia a outra, e todas juntas vão se fortalecendo e vão contribuindo. Então, se os primeiros passos podem parecer difíceis, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos ficando cada vez mais fortes. E é por isso que nós vamos conseguindo mudar o nosso planeta, conseguindo mudar o comportamento dos seres humanos. Imagine cada um de nós se esforçando por conquistar essas virtudes, o quanto que este mundo nosso seria melhor. Como nos diz Emmanuel, toda dádiva colocada em circulação volta ao doador. Então, é isso que nós estamos vendo, né? Toda vez que eu procuro ser paciente, essa paciência volta para nós também, em tranquilidade, harmonia, em paz interior. E é por isso que a Joana fala, quem experimenta qualquer uma dessas virtudes, jamais deixa de buscá-las e vivenciá-las, porque a sensação é muito boa, a força de paz é muito boa, a sensação de tranquilidade, a sensação de alegria, todas essas sensações positivas, elas nos fortalecem. Então, quanto mais praticamos o bem, mais desejamos fazer o bem. É necessário dar os primeiros passos. A partir daí, nós vamos somando, e aí vai ficando cada vez mais simples ser bom, porque nós vamos fortalecendo as virtudes em nós mesmos, nós vamos ficando mais tranquilos, mais harmoniosos, isso tudo vai alimentando a procura do bem em nós mesmos. Então, eles nos falam, né, que às vezes as pessoas ficam falando que o mundo é um montoado de males infinitos.
Mas a verdade é que se nós começarmos a construir o bem em nós mesmos, nós vamos começar a sentir o bem, o mundo melhor em nós mesmos desde já. E André Luiz complementa: a virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. Porque conquistar a harmonia é um júbilo que nós já podemos começar a ter hoje, não é para amanhã. Pode ser que algum resultado que a gente deseje não vai ser hoje, mas o contentamento de fazer alguma coisa boa, de sentir o bem, esse a gente pode sentir todos os momentos e desde já. E é isso que alimenta a nossa vida, a nossa tranquilidade, a nossa alegria. É por isso que onde estivermos, nós devemos procurar alimentar todas essas qualidades cristãs que estão em nós potencialmente. Então, nós já recebemos essas sementes do divino cultivador. Cabe a nós o quê? Cuidar dessas sementes, deixá-las brotar, frutificar, cuidando delas, alimentando, para podermos dilatá-las ao infinito. Então, para finalizar, lembramos da passagem de Paulo à Epístola aos Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, vamos pensar em coisas positivas, para alimentarmos ações positivas e, assim, multiplicarmos as virtudes em nós, estendendo também para todos. Obrigada, boa noite.